Olá e bem-vindos a mais uma conversa a fundo. O nosso desafio de hoje é assim, tentar entender o que é preciso para construir uma sociedade do zero. Sabe, imagina receber um manual de instruções para uma nação inteira. O nosso material é basicamente isso. O capítulo 23 do livro de Êxodo, e a gente vai analisar esse manual com a ajuda das notas de estudo das Bíblias Holman e NAA. A missão é descobrir como a lei tentava moldar não só as ações das pessoas, mas, o coração delas, com regras que vão de tribunais a rituais de colheita. Sabe, é um projeto bem ambicioso, sem dúvida. E o que surpreende nesse capítulo é como ele conecta áreas da vida que hoje a gente separa completamente. Vamos ver como a justiça do dia a dia, a economia agrícola, as festas nacionais e até a política externa. Tudo isso estava amarrado por um fio condutor só. Basicamente, o capítulo se divide em 4 grandes áreas, né? Regras de integridade e justiça, o conceito que é revolucionário de descanso para a terra, o calendário de festas que forjava a identidade nacional e, por fim, a promessa da conquista da terra, com todas as condições dela. Proibições que parecem óbvias. Não espalhe boatos, não siga a multidão para fazer o mal. Mas logo em seguida vem uma que me fez, parar para pensar. Não favorecerás o pobre na sua causa. Isso é o exato oposto do que a gente esperaria, não é? A tendência não é sempre, proteger quem é mais fraco? Exatamente. E é por isso que essa lei é tão radical. O princípio que está sendo estabelecido aqui e que a nota da Bíblia Uoma destaca muito bem é o da justiça, verdadeiramente cega. Cega como? A ideia é que a verdade objetiva é o valor máximo no tribunal, acima de qualquer condição social. O favoritismo ao pobre, por mais bem intencionado que possa parecer, é visto como uma forma de corrupção da justiça, assim como a opressão contra ele. Justificar alguém que está errado só porque essa pessoa é pobre é, nesse sistema, uma perversão. Entendi. Então a justiça aqui não é sobre proteger uma classe específica, mas sobre proteger a integridade do fato, a verdade em si. O que é um desafio enorme, né? Porque a nossa tendência natural é sempre pender para um lado, seja o do poderoso ou do desfavorecido. E essa lógica de ir contra a nossa intuição continua. Tem aquele exemplo que vira tudo de cabeça para baixo. Se você vira o jumento daquele que o odeia caído debaixo da sua carga, não o abandone. Pelo contrário, ajude-o. Esse versículo é a aplicação prática desse princípio ético elevado. Não é só um comando para ser neutro, é uma ordem para ser ativamente misericordioso. Com o inimigo. Pense no que isso significa. Você não só tem que superar seu ressentimento, como tem que colaborar fisicamente com seu adversário para resolver um problema. A lei está forçando a criação de um vínculo comunitário, que transcende as desavenças pessoais. Ela está tentando moldar o caráter, não só regular o comportamento. Isso é muito poderoso. A lei está dizendo que a saúde da comunidade é mais importante que o seu rancor pessoal. E essa ideia de olhar para além do próprio interesse parece se expandir de uma forma assim gigante quando o texto começa a falar não só das pessoas, mas da própria terra. Sim, a transição é perfeita. O capítulo salta da ética individual para uma espécie de ética ecológica e social. Aí entra em cena o conceito do ano sabático, o 7º ano. A instrução é bem clara. Por 6 anos você trabalha a terra, mas no 7º você a deixa em paz, em descanso. E a Tite é coisa ética fascinante. Esse descanso não é só para a terra se recuperar, como um agricultor moderno faria para preservar o solo, né? Tem um propósito social muito claro nisso. Exatamente. É aí que a gente vê a genialidade do sistema. O que a terra produzisse sozinha nesse ano, sem cultivo, não pertencia ao dono. E é para quem? Era para os pobres do teu povo. Funcionava como uma rede de segurança social, uma provisão automática para os mais necessitados. E não parava aí. O que sobrava depois que os pobres se serviam era para os animais do campo. A lei reconhece que todo o ecossistema faz parte da aliança. Mas espera um pouco, como isso funcionava na prática? O proprietário da terra simplesmente abria as porteiras e falava: pessoal, podem entrar, sirvam-se? Isso não geraria conflitos, um caos? É uma ótima pergunta, porque nos força a pensar na mentalidade por trás da lei. O sistema não se baseava em policiamento, mas numa confiança mútua e, acima de tudo, em uma confiança na provisão divina.
A premissa era: se você obedecer e confiar, vai ter o suficiente para todo mundo. Era um teste anual de fé e de solidariedade. E esse mesmo princípio de restauração se reflete no sábado semanal, mencionado logo em seguida. O descanso do sétimo dia não é um luxo para o cidadão livre. É um direito do boi, do jumento, do filho da escrava e do estrangeiro. É sobre dignidade para toda a criação. Por esse ritmo de trabalho e descanso, de esforço e restauração. Mas não era só um descanso passivo, né? Havia também uma celebração ativa dessa identidade. O capítulo fala das grandes festas anuais. Isso, e o ritmo e a restauração coletiva são o coração dessas festas. Eram 3 peregrinações anuais, obrigatórias para todos os homens. A primeira, a festa dos Pães Asmos, lembrava a saída do Egito, a história que funda a nação. As outras 2, a festa da cega e a festa da colheita, estavam ligadas aos ciclos agrícolas. Elas celebravam a provisão de Deus através da terra. Ou seja, o calendário religioso era também o calendário agrícola e o histórico, tudo junto. A nota da Bíblia Holman até menciona que a palavra hebraica para festa, shag, implica dança e alegria. Não era algo solene e silencioso. Mas no meio dessas instruções sobre celebração e primeiros frutos, aparece uma das leis mais estranhas e, francamente, bizarras de toda a Bíblia. Ah, sim. A famosa lei do versículo 19. Depois de dizer para trazerem as primícias da terra para a casa do Senhor, o texto ordena: não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Isso parece uma regra de culinária super aleatória, quase sem sentido. O que está acontecendo aqui? Qual a lógica por trás disso? É uma pergunta que intrigou comentaristas por séculos. E a chave, segundo as notas tanto da Anna quanto da Holman, não está na culinária ou na ética animal, mas na identidade cultural e religiosa. A teoria mais aceita é que cozinhar um cabrito jovem no leite da mãe era, na verdade, um ritual de fertilidade pagão, praticado pelos povos cananeus vizinhos, talvez para garantir uma boa colheita ou a fertilidade dos rebanhos. Uau, peraí um pouco. Então você está me dizendo que até a receita de um prato era uma declaração de identidade política e religiosa? Isso coloca a culinária em um outro patamar. Exatamente. Ao proibir essa prática, a lei estava traçando uma linha bem grossa e vermelha no chão. Estava dizendo: nós não somos como eles. Nossos rituais são diferentes, nossa visão de mundo é diferente, nossa fonte de fertilidade é outra. Não era sobre o que estava na panela, era sobre lealdade. Cada refeição, cada detalhe da vida se tornava um ato que reforçava a identidade única de Israel e sua separação das culturas idólatras ao redor. Caramba, isso muda tudo. E essa ideia de uma identidade forte e separada é a base perfeita para o grande projeto que vinha a seguir, que é o foco da parte final do capítulo, a conquista da Terra Prometida. O tom muda completamente aqui. Sim, saímos das leis do dia a dia e entramos numa promessa épica, acompanhada de advertências muito sérias. Deus promete enviar um anjo à frente do povo para guardá-lo e guiá-lo. E as notas de estudo são claras. Este não é um anjo qualquer. O versículo 20 diz: o meu nome está nele, o que sugere um representante com a plena autoridade e presença de Deus. Obedecer a este anjo era obedecer a Deus diretamente. E esse anjo lideraria a conquista. Mas a estratégia apresentada é curiosa. Não é uma vitória relâmpago, uma conquista espetacular da noite para o dia. O texto diz: pouco a pouco os expulsarei de diante de você. Por que pouco a pouco? A explicação que o próprio texto dá é incrivelmente pragmática. A nota da Holman aprofunda isso. Se os habitantes fossem expulsos de uma só vez, a terra ficaria deserta, e as feras do campo se multiplicariam contra ti. Nossa! Ou seja, conquista gradual era também uma estratégia de controle ambiental e populacional. O povo precisava crescer em número para poder, de fato, ocupar e administrar a terra. A palavra hebraica usada, garash, significa expelir, desalojar, reforçando essa ideia de um processo contínuo. Um plano divino com uma lógica bem pé no chão. Mas essa promessa toda, essa terra, a proteção, tudo isso vinha com uma condição bem clara:
Um C gigante. Sim, e essa é a cláusula principal de todo o contrato. A posse da terra e todas as bênçãos listadas, pão, água, saúde, fertilidade, vitória sobre os inimigos, dependiam de uma única coisa: adoração exclusiva. A advertência mais forte do capítulo é contra fazer alianças com os povos da terra, ou principalmente com seus deuses. Qualquer forma de idolatria ou sincretismo religioso era vista como uma cilada, uma armadilha que levaria à quebra da aliança e, consequentemente, à ruína da nação. A lealdade tinha que ser total. Então, quando a gente junta todas as peças, o que surge é um retrato impressionante. A gente vê um projeto de sociedade onde a justiça num pequeno tribunal está conectada a como você trata o jumento do seu inimigo, onde o descanso de um trabalhador está ligado à saúde ecológica da nação inteira e ao cuidado com os mais pobres, e onde a identidade nacional é forjada tanto em grandes festas quanto em detalhes aparentemente pequenos, como o modo de preparar uma refeição. É a definição de uma visão de mundo integrada. O capítulo 23 de Êxodo não é uma lista aleatória de regras. É um modelo de como a fé, a ética, a economia e a vida social podem ser uma coisa só. A proposta era criar um povo com uma identidade tão distinta e uma cosmovisão tão coesa que cada ato, do maior ao menor, se tornasse um reflexo de sua aliança fundamental com Deus. É uma troca muito direta, não é? Fidelidade e adoração exclusiva em troca de bênçãos, prosperidade e segurança nacional. Isso me faz pensar no nosso mundo hoje. Exato. E talvez a questão que fica dessa análise é, hoje, num mundo com tantas ideologias, tecnologias, causas e deuses competindo por nossa lealdade, quais são as alianças que nós como indivíduos e como sociedades fazemos em busca de segurança e prosperidade? Com quais forças? Seja o mercado, a tecnologia, uma ideologia política, a gente se alia. E, o mais importante, como essas alianças, muitas vezes invisíveis, acabam moldando a nossa ética, o nosso senso de justiça e o que consideramos certo ou errado.